Bom dia, este é o seu devocional diário, ou seja, de segunda a sexta-feira, sessões sábado e domingo, do livro de Jó. Um devocional que eu espero esteja sendo impactante na sua vida, esteja sendo de útil na sua vida, esteja trazendo conforto aos seus dias. Hoje nós estamos chegando no capítulo 31 do livro de Jó. Se você perdeu algum dos devocionais, todos estão disponíveis na nossa página aqui do YouTube. Então você a qualquer momento pode ver ou rever cada um destes capítulos. Como eu disse, hoje nós vamos pelo capítulo 31. E como ele é um longo capítulo, nós vamos fazer novamente como temos feito, em partes, para que possamos ter mais tranquilidade em aplicar o que ele está aqui a dizer, tá bem? Então, nós vamos fazer a leitura do livro de Jó, capítulo 31. E diz assim: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Ou seja, é interessante esta questão colocada aqui por Jó, porque mesmo diante de toda a situação, tudo que estava a passar, Jó se mantém íntegro na sua conduta, mostrando aqui um padrão moral que norteava a vida de Jó. Esse padrão moral também deve nortear as nossas vidas, nortear os nossos dias. Independente das situações, devemos preservar os ensinamentos que Deus nos concede. E a partir aqui do versículo 5 até o final, versículo 40, ele vai fazer uma série de indagações, uma série de juramentos, precedidos sempre pela palavra si, E é uma questão interessante, porque ele vai falando, vai se colocando, ele vai como se fizesse uma defesa diante de Deus, como ele tem feito, Como ele tem feito. Então, vamos à leitura. Vamos fazer aqui agora a leitura do versículo 5 até o versículo 12. Ele diz assim: Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pesa em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Ele continua nessa questão moral, mostrando aqui esta questão moral, Ele dizendo sempre que ele não quis prejudicar ninguém, Ele diz sempre assim: se eu desviei do meu caminho, se os meus olhos pecaram, ou seja, se qualquer coisa contra o que Deus nos ensina, contra uma moral, então ele coloca-se dizendo que outros comam o que semeei, que eu perca as bênçãos do Senhor. No versículo 9 ao 12, ele fala que ele jamais, independente de qualquer situação, cometeu qualquer tipo de perdição ou adultério. Aqui ele diz assim: se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha mulher moa cereal do outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isto é um fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. Novamente ele fala aqui que não foi por causa disso que sobreveio todos os males que ele estava a passar. Ele jamais olhou ou desviou o olhar seu para outra jovem, para uma donzela, e ele também jamais cobiçou outra mulher. O coração não foi seduzido por mulher. E isso também aqui nos mostra uma seriedade que o livro de Jó expõe quanto a essa questão moral. Novamente ele diz aqui que ele não cometeu adultério, que ele não se voltou para outra mulher, mantendo aqui os seus olhos na lei de Deus. Ele, desde o começo nós dizemos, a palavra diz que ele era um homem justo, íntegro e que temia o Senhor. Nós podemos perceber isso nas suas palavras.
Do 13 ao 15, ele vai falar que, mesmo diante das situações, ele nunca maltratou nenhum dos seus servos, né? Então ele diz assim, do 13 ao 15: Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno, não os fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Que maravilha isso, né? Independente dele ter servos, empregados, né, ou até mesmo escravos, não sei, ele diz que eles eram iguais, né? Eles eram iguais, nasceram de modo igual, foram formados da mesma forma, e ele se coloca como um igual, como igual. Ele diz assim, aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Então ele coloca-se como um igual. E é isso que nós devemos ser. Nós somos todos iguais, somos todos criados por Deus. Somos todos criaturas de Deus. E assim somos por iguais quanto a esta questão da criação. E, portanto, devemos olhar para o outro, olhar para o próximo, como os olhos voltados para nós mesmos. Não temos diferenças. Somos todos iguais diante dos olhos de Deus. E ele continua do 16 ao 23, fazendo um juramento que ele diz que jamais deixou de amparar aqueles que o buscavam. Já falou isso no capítulo anterior, né? Ele diz assim, do 16 ao 23. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e se o coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã das minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Interessante, porque a palavra de Deus vai instruir o seu povo de que eles deveriam ter um cuidado especial com as viúvas e com os órfãos. E Jó aqui demonstra conhecer essas verdades, e ele diz que ele jamais deixou que um pobre passasse fome, ou que alguém que estava a passar frio não recebesse cobertas para se aquecer, né? E assim também as viúvas, que ele guiou como se fosse ali a sua própria mãe, uma parte dele, né? É muito importante observar essas questões no livro de Jó. Esse lado amoroso, esse lado de compreender a palavra e buscar cumprir a palavra do Senhor. Ele se colocava mesmo como igual e, acima de tudo, amparava aqueles que o buscavam, aqueles que precisavam. O papel da igreja também é esse, amparar aqueles que o buscam, né, que a buscam, né, e socorrer os aflitos, necessitados, aqueles que precisam. Nós devemos, como igreja, estar sempre atentos para socorrê-los. Mas continua a palavra agora do versículo 24 ao 28, ele presta um juramento de que não adorou nenhum outro Deus, nem mesmo as riquezas. Ele era um homem extremamente rico, diz a palavra do Senhor logo no início, mas nem sendo rico, ele deixou que a soberba da riqueza o contaminasse. Veja o que ele diz aqui dos versículos 24 ao 28. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu esplendor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de... beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Aqui eu preciso fazer um parênteses e chamar a atenção de você que me ouve. Muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o dinheiro, com os bens materiais, e acabam sendo até mesmo servos desses bens, né? Como é que elas passam a ser servos? É quando o dinheiro é que controla a sua vida, né?
Nós somos abençoados com Deus com as nossas condições financeiras, mas o dinheiro tem que estar a nosso favor. O dinheiro é o nosso servo e não o nosso Senhor. Então ele diz aqui que aquele que o faz, aquele que tem no dinheiro o seu poder, tem no dinheiro a sua grandeza, ele diz aqui que está sendo infiel a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um ou você vai agradar o outro. A palavra do Senhor nos diz isso. E aqui Jó está sendo muito explícito quando ele coloca algo, novamente eu digo, que ele aprendeu a respeito de Deus. E nós devemos ser assim, né? Não devemos olhar para a riqueza. O que Deus nos concede, a graça que Deus nos concede é para ser partilhada com os mais necessitados. E ele continua ainda, do versículo 29 até o 32, ele presta um novo juramento de que não se alegrou com a desgraça alheia do seu inimigo, nem deixou de oferecer hospitalidade para aqueles que o procuravam. Então ele diz assim: se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que teve me deram prazer, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele. Se os que moram em minha casa nunca tivessem dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Novamente é algo esplendoroso de ler aqui neste fantástico livro da Bíblia, que nos exortam a uma vida de cristandade, uma vida cristã, uma vida de serviço, uma vida de servo, de favores. Veja que ele diz aqui, primeiro ele diz que ele nunca se alegrou por causa da desgraça, mesmo do pior inimigo. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: essa pessoa ainda há de sofrer e isso vai me alegrar, né? Quando alguém lhe fez mal, alguém prejudicou, né? Parece que as pessoas ficam cheias de remorso ao ponto de desejarem o mal do outro, né? Jó está a dizer aqui que ele jamais desejou o mal, nem mesmo dos seus inimigos, piores que sejam ou pior que tenha sido feito. O coração do cristão é um coração voltado para Deus. É claro que nós devemos ter cuidados, né? Para que não soframos demasiado, mas devemos colocar a nossa vida diante do Senhor e dos nossos inimigos também diante do Senhor. Pois lembra-se, né? O juízo vem de Deus, né? E o julgamento também vem de Deus, né? E a vingança também vem de Deus. É deixar tudo diante do Senhor. E mais, ele diz que nunca deixou que alguém que chegasse tarde da noite ou qualquer hora do dia, alguém que tivesse necessidade, que passasse fome, porque a sua porta estava sempre aberta. Que maravilha, né? Esse coração voltado para fazer o bem. Que Deus possa abençoar aqueles que assim o fazem, né? Que Deus possa abençoar aqueles que têm esse coração aberto, né? Para ajudar. E ele continua aqui, do versículo 33 e 34, fazendo novo juramento, dizendo que ele não tem nenhuma hipocrisia no que ele está a dizer. Ele diz assim: se escondi o meu pecado como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí de casa. Ele está a dizer aqui que ele não se escondeu, né? Não tem nada escondido na sua vida, né? Muitas vezes os seus amigos estavam a dizer que Jó tinha ali algum pecado, né, encoberto, e por isso ele estava a passar pelo que estava a passar. Ele diz que ele não escondeu o pecado como outros fazem, né? Muito pelo contrário, ele sempre teve a sua vida aberta, né? Ele diz aqui, com tanto medo da multidão, do desprezo dos familiares, né? Ele não teve receio dessas coisas, né? Não teve nenhum problema com essas coisas. Mas ainda, do versículo 35 ao 37, ele então agora vai implorar, então, diante de tudo isso que ele colocou, ele vai dizer assim: se houvesse alguém que me ouvisse, né? Veja só, versículo 35 até o 37. Se alguém me ouvisse. Agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre o teu dos meus passos, como um príncipe eu me aproximaria dele, né? Então ele está a dizer, se houvesse alguém que pudesse ouvir o que eu estou a dizer, né?
o que está diante do Senhor Todo-Poderoso, que Ele lhe responda por que é que eu estou a sofrer. Muitas vezes a gente também pensa da mesma forma, né? Parece que temos a necessidade de que alguém nos ouça ou que até mesmo Deus nos responda. Dentro do ministério pastoral, nós temos aqui a questão do aconselhamento. E a igreja está sempre aberta para aqueles que buscam um aconselhamento. É função também pastoral ouvir aqueles que buscam, né, um aconselhamento, uma palavra de conforto, de fortalecimento. E é muito bom quando nós recebemos essas palavras, né? E ele então continua aqui do versículo 38 até o fim. Ele termina fazendo o seu último juramento. É um juramento interessante, porque ele diz assim: se a minha terra se queixar de mim, e todos os seus sucos chorarem, se consumir os teus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimos aos seus ocupantes, que venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar de cevado. Percebe que ele diz assim que nem a terra ele maculou, nem a terra ele se aproveitou dela. Havia umas questões quanto à terra, né? Que a cada 7 anos a terra deveria ter um ano de repouso, nada poderia ser plantado, né? Ele está dizendo aqui que ele não abusou, né? Não abusou da terra, né? Não usou mais do que determinava a lei, né? E essa lei que ele observava, né? Hoje o mundo, né? As pessoas usam da terra em exaustão, até a terra ficar exausta. E depois a terra precisa de mais nutrientes, e assim vai indo, né? E não dão aquele devido tempo de repouso para as terras, para que elas possam ter mais vigor, que elas possam dar sementes melhores. Ele diz assim que se ele fez isso, né, que em vez do trigo que ele plantou, que nasçam espinhos, né? É uma maneira de mostrar que ele foi fiel em todas as coisas. Como tem sido a sua vida? Você tem sido fiel em todas as coisas? Como tem sido a sua vida? Repasse aqui se você precisar. Ouça novamente esta mensagem, este devocional. E observe cada uma das partes que foi aqui dito. E veja em qual delas você talvez precisa melhorar, você precisa ter um aprimoramento, você precisa ter uma confissão. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor em Portugal, e estamos a fazer esses devocionais para trazer realmente esta palavra que possa nos orientar, trazer uma palavra de conforto, de consolo e de reflexão. O devocional tem esse papel. Se você gostou, por favor, deixe aqui o seu gosto. Também deixe um comentário aqui. Diga o que você achou, se você está a passar por alguma situação. Também você pode dizer de onde você tem nos ouvido, tá bem? E não esqueça, deixe sempre o seu gosto, que é muito importante. E se puder, compartilhe com outros, para que nosso canal possa crescer e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deus abençoe e até amanhã pelas 7 horas.